Nesse Dia de Direito, eu tenho por receber uma convidada que ela foi Miss, foi modelo, comerciante, empresária. Ela é Fernanda Loubach, presidente do PL Mulher de Niterói. Obrigado pela confiança e poder estar aqui para a gente poder bater esse papo. Hoje a gente tem tantos assuntos e tantas coisas aí para se tratar e algumas palavras eu digo bastante, que as palavras foram gastas de uma facilidade muito grande, algumas situações que o atual governo trata. E, primeiro, bem-vinda, muito obrigado, e queria saber a situação hoje de um partido que a senhora preside na cidade de Niterói, em sendo mulher. Como é que a posição do partido hoje enxerga a nossa política no Brasil? Então, muito boa tarde, muito obrigada pelo seu convite, Evandro. É um prazer estar aqui com você. Então, hoje o PL é o maior partido do Brasil, né? Hoje a gente conseguiu ultrapassar aí a barreira, a gente é o maior partido do Brasil. A gente está fora, né? O Bolsonaro não foi eleito, mas a gente pretende voltar, né? E como? Ano que vem é ano eleitoral. Então, a Michele Bolsonaro é a nossa presidente nacional do PL, mulher, e ela está recrutando mulheres em cada cidade do nosso país, para que a gente faça o trabalho de base que a direita nunca fez. A esquerda faz há muitos anos, há décadas, né, e hoje todas as instituições têm gente da esquerda e a direita está querendo fazer esse trabalho, correndo contra o tempo numa maratona de cada cidade do país a gente ter os nossos para a gente poder voltar em 2026. Legal. A gente vê que realmente a esquerda, nominada aqui com o PT, eles são extremamente organizados, são extremamente articulados. Sim. E tem uma capilaridade muito grande no Brasil inteiro. Então, melhor, qualquer lugar que você tem uma representatividade do PT, né? Muito bem instalada, muito bem constituída e com as pessoas com a cartilha muito bem decorada. Sim, né? Então, eles são muito articulados nessa situação. Você acha que nesse momento, no Brasil, nós precisávamos unir então a direita, que seria contra o cenário atual, Sim. ou a diminuição de partidos, uma reforma partidária sim? Porque não existe como pensarmos em 37 maneiras de pensar a mesma coisa. Sim. Então a gente tem uma certa, uma errada e uma que é aquela que vai ser o consenso, né? Para que possamos fazer. O que você acha disso, Fernanda? Eu acho muito difícil por causa da questão partidária, questão de fundo eleitoral. Muita gente não vai querer abrir mão disso. Muita gente está na política, faz da política uma profissão, não para ajudar o povo, mas para se ajudar. Então, assim, eu acho muito difícil essa união, a gente pensar nessa união a curto prazo, né? A direita nunca teve um partido. Hoje, né, nós estamos no PL. E eu acredito que seja importante isso que você falou, da gente se unir. Mas eu acho muito difícil realmente que os caciques partidários tomem esse posicionamento, porque todos eles pensam no fundo, trabalham com essa hipótese do fundo. Eu conversei, numa das entrevistas que a gente fez aqui, eu conversei com uma pessoa que é um cara extremamente politizado, trabalha dentro da ALERJ, dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e ele estava falando que o partido político ele virou uma grande fonte de renda e é uma empresa extremamente forte. Sim. Tem uma quantidade de dinheiro absurda. Sim. E hoje, inclusive, existe votação para que o partido político possa ter aviões, possa ter barcos. Uau! Então, melhor, eu acho que realmente todo mundo vai querer ter o seu quinhão desse dinheiro bilionário que vai para fazer essas campanhas políticas. Me dói um pouco, entendeu? Me dói um pouco. A mim dói muito. Eu participei de duas campanhas eleitorais, 2 processos eleitorais, sem fundo eleitoral, sozinha nas ruas. E assim, sempre pensei que a gente não precisaria ter partido, que a gente poderia ter boas intenções, mostrar para a população, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas como você vai chegar lá? Né? Estilingue contra canhão. Eu participei de 2 processos eleitorais que eu dava meu panfleto explicando minhas propostas, minha plataforma, para 1 a 1. E eu via as pessoas com voto em bloco. Sabe? Então é uma disputa completamente desleal que quem está sozinho não vai chegar. É até do partido da senhora, ele é um deputado federal do Rio Grande do Sul, Marcon. Uhum. Cara extremamente inteligente, extremamente culto, um cara inclusive que eu quero convidá-lo a participar. E eu estava vendo algumas postagens dele, algumas entrevistas que ele deu, ele falou assim, sou um deputado federal da oposição e tenho 170 milhões de reais de emenda para usar como eu quiser. Uau!
São 170 milhões de reais. Ele chegou e falou assim, o que essas pessoas fazem é, vou cooptar municípios pequenos, dar dinheiros a eles, fazer assistência a eles e eles vão ficar me devendo um favor. Qual é o favor? O voto. Então, ou melhor, quem tem a máquina na mão, ele tem a potencialidade de captar e cooptar pessoas para estar do lado dele. Ele chegou a fazer, eu não quero fazer isso, eu quero fazer um concurso de projetos. Esses concursos de projetos não vão abarcar e não vão beneficiar cidades de porte maior, serão cidades pequenas que não têm uma escola, que não têm um posto de saúde, que não têm uma quadra de esportes. Então, eu vou fazer um concurso de projetos. Assim, sobrou dinheiro, aí eu vou para cidades maiores. Então, melhor, é um outro jeito de fazer política. Não uma política assistencialista e uma política que vá trazer, pura e simplesmente, o voto retornando ao mandatário. Mas aquele que, evidentemente, precisa do serviço público. Entendeu? Então, eu acho que a mentalidade do político ela deve ser transformada dessa forma. Então, eu vejo política de outra forma. É a política que é feita hoje, com os mandos e desmandos. Eu tenho críticas muito sérias e vou ser repetitivo aqui, mas vale sempre bater na mesma tecla. Por exemplo, você vê uma mulher representada num ministério e qual o currículo dessa mulher? Irmã da vereadora morta, assassinada no Rio de Janeiro. Lamento pela família dela, meus sentimentos na família da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Ok, show de bola. Agora, a irmã dela ser ministra por conta disso? Me ajuda aí, Fernanda. Então, a minha ajuda é complexa, eu me coloco na berlinda por quê? Fui candidata a deputada estadual. Se você olhar os eleitos, são parentes de políticos. Então, assim, é muito complexo você entrar. É muito difícil você entrar. Né? O jogo ele é muito marcado. Muito antes da eleição, os partidos eles têm noção, mais ou menos, de quem tem potencial para entrar. E aí eles vão ejetar, né, na campanha. Então, assim, é muito complexo você ver que parente, irmão, primo, filho, esposa tenha esse passe livre e, na maioria das vezes, vão conseguir a posição. Então, assim, eu sou favorável a ter provas para você conseguir exercer um cargo público. Você tem que mostrar conhecimento, conhecer o plano diretor da cidade, conhecer do Estado, conhecer as funções que você vai ter que trabalhar. Sim. Então, isso não tem, e hoje a gente vê essa questão familiar na política, muito grande. Então, você vê a irmã da pessoa, é filho. Quem não tem parente político e não tem grana para injetar na campanha, não vai conseguir chegar lá. Então, é uma condição brasileira muito difícil. Você tem que mostrar realmente o conhecimento. Quem não tem esse parentesco político, corre uma maratona. Tem gente que corre 100 metros numa campanha eleitoral. São filhos que vão herdando as cadeiras dos pais e os pais vão galgando um posto acima. Como se fosse uma empresa de família. Né? Como se fosse, você vê, minha mãe é dona de tal empresa, vou continuar, vou fazer administração e vou continuar. Na política, isso acontece também. Então é muito difícil essa questão. O que você falou do deputado é uma raridade. Eu passei por isso, as pessoas para mim, você quer ser eleita? Você tem que ter representação em cada cidade. Aí eu ligava, tem uma liderança em tal cidade. Fernanda, eu preciso de tanto. Eu falei, não, mas eu não tenho nem fundo eleitoral. Não, mas aí eu vou tentar na igreja, vou tentar entrar na igreja. Não, mas você precisa reformar o banheiro da igreja, você precisa ajudar a igreja, tudo dinheiro. Então você chega numa campanha, eu fui a 50 e poucas cidades do Rio de Janeiro, com o meu dinheiro próprio, meu carro, com 2, 3 amigos me ajudando. Então assim, você fala, é impossível. Como é que você vai chegar lá? A não ser que você tenha uma internet muito forte, você seja completamente, né, estourado na internet, mas se você não for, você não chega. Ou você injeta grana ali, ou você é parente de alguém que injetou a grana na sua campanha. Então, isso que acontece no nosso país a nível nacional é muito complexo. A gente precisava de uma reforma completa, entendeu? Eu espero na política. Sou de uma cidade vermelha, eu chamo Niterói de cidade vermelha. 30 anos governado pela esquerda, PT, PDT, PT, PDT. Lá em Niterói tem diversos escândalos, a educação. Lá é a segunda cidade que mais investe em educação. A gente está no ranking do IDEB na colocação 3.000 de 5.000 municípios. Sabe? Todo mundo acha bonito, tem criança que come sardinha em lata no almoço, que come pão, biscoito com leite, que é a única refeição que a criança tem naquele dia. Mas não é isso que falam.
Não é isso que fala, mas isso acontece, tem pais provando que isso acontece, de vez em quando a prefeitura pede desculpa ou diz que o fogão não estava funcionando, mas até a premiação em Niterói é complexa, né? Niterói ganha vários prêmios de melhor cidade disso, melhor cidade daquilo, trânsito caótico, como é que a gente pode ser premiado? E aí você vai ver a equipe que premiou, né? Você vê que a equipe que premiou tem alguma coisa relacionada à prefeitura, você vai pesquisar. Não é só canhoteiro, mas também tá na folha lá de recebimentos. Ah, é? É. Aí fica então, fácil. é muito complicado. A política é assim, a gente tá ali enxugando gelo, igual eu falo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Sim. que enxuga gelo. Na política é isso. Eu sonho em vida ver a minha cidade livre da esquerda. Em vida. Assim, eu penso a longo prazo, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu vejo o cenário político, eu sei que a gente vai voltar, eu não sei quanto tempo isso vai demorar para a gente voltar, mas a gente vai voltar. Bolsonaro, ele deixou semente em cada esquina desse país, tem uma semente do Bolsonaro. Então eu acho que a gente volta, mas tem muita coisa para mexer, muita coisa para mexer. Então, eu acho que o Bolsonaro foi como você está dizendo, ele foi uma semente. Ele trouxe o nacionalismo conservador para o Brasil, né? É uma liderança nata, ele se descobriu líder. Se descobriu líder, sim, né? Sim. Porque ele foi um deputado federal de muitos mandatos. Também fez os filhos políticos, mas ele se descobriu na hora certa, no lugar certo, Sim. e fez com que sua incapacidade gestora fosse inteligente o suficiente para trazer bons gestores para as áreas necessárias. Eu acho que esse foi o grande papel dele. Sim. Eu acho que o grande erro, dois grandes erros que eu aponto à figura do ex-presidente Bolsonaro, e um dia quero ter a oportunidade de entrevistá-lo, será um prazer, é falar com ele que os dois erros que ele teve. Em não instituir o porta-voz da presidência. Que é o que é? Porra, ao invés de ele ficar no cercadinho falando besteira, é uma merda, porque ele é tosco. É tosco, mal educado, grosso, né? Mas é. Esse porta-voz ia responder as perguntas para ele. Por quê? Alguém chegava lá, mas o senhor é contra a Rede Globo de televisão? A Rede Globo de televisão é um lixo. O que ele tinha que responder? Não, parte da imprensa especializada me persegue. Ótimo, ele não tem consciência para fazê-lo? Porta-voz da presidência responderia. Não existe nenhuma perseguição do presidente da República contra a rede tal, qualquer uma. Uhum. E o outro é o ministro do vai da merda. O que é o ministro do vai da merda? É o cara que ia acordar com ele. Não, ele não ia dormir junto com a Michelle, não. Ele ia ficar no quarto do lado. O presidente acordou, ele levanta. Acabou de escovar o dente. Presidente, você vai falar. Vou lá no cercadinho falar que a Rede Globo é uma porcaria. Não, você não vai falar isso. O senhor vai falar que parte da imprensa especializada. Eu vou falar que a vacina lá vai dar jacaré. Não, você não vai falar assim. Você vai falar o quê? Que não existiu tempo hábil suficiente para se fosse feita uma pesquisa científica a eficácia total daquele tipo de imunizante. Uhum. Respondeu a mesma coisa. Só que ele não ia ter paciência para isso. Bota o porta-voz da presidência. Então, uma dessas duas figuras, eu acho que teria salvo ele desse perrengue que ele está passando. Mas claro que eu não concordei 100% com tudo que foi dito e feito, mas eu via que essa espontaneidade dele atraía muita gente. Sim. Entendeu? Então, é uma faca de dois gumes. As pessoas estão muito cansadas daquele estereótipo, sabe, entendeu? As pessoas ficam assim, será que é de verdade? Será que essa pessoa é real? Será que essa pessoa é falsa? Será que essa pessoa é política? Então eu vejo que tem isso realmente, eu vejo o amor, como ele é aclamado, amado. Eu conheci ele agora, recentemente. Sim. Eu fui conversar com a Michelle e falar com a Michelle sobre o PL Mulher e ele chegou no escritório. E ele é tão brincalhão, sabe? Na hora que eu vi, ele sou eu mesmo, sabe? Ele passava por mim e dava tchauzinho. Então, assim, você não vê isso. Você não vê isso num político. Você não vê algumas atitudes do Bolsonaro em outros políticos. Então, realmente é aquela situação de pesar, né? Tem o lado errado, mas o jeito dele ser bronco, o jeito dele, como ele atraiu muita gente. Então, realmente é complexo. Então, as pessoas às vezes se enxergam naquela pessoa. Sim. No modo de portar e tal. As pessoas são mais antigas como eu, entendeu? Tem um DNA, que é data de nascimento antiga. Então eu me vejo. Eu vejo meu pai mais ou menos nele. Sim. É aquela situação do quê? O tiro pavê, né? Então, são pessoas mais rústicas.
né? Mais gente como a gente, né? Porque Sim. o que eu estava acostumada de político é aquela pessoa ali o tempo todo medindo as palavras, sabe? terno e Aquela gravata, falsidade Com total. voz impostada. Ninguém estava acostumado com o presidente comendo pastel, com a boca suja, todo cheio de farofa. E aí a Rede Globo, isso é mentira, e não é mentira, ele é completamente simples, né? Então eu acho que tem essa questão. Eu entendo os posicionamentos, as colocações. Hoje em dia tudo é tirado de contexto, às vezes tem um corte que pega você e acaba te prejudicando, mas é essa situação A diferença dele comendo lá o pastel de boca toda suja com um copo americano e o Calango, né, falando que a comida de todos os palácios que ele já foi rodando pelo mundo é ruim. Putz. Gastando milhões aí, dizendo que o brasileiro tem que voltar a ter isso, ter aquilo, todo mundo tem direito de comida à mesa. Se ele tirasse um pouquinho do dinheiro que ele está usando e ajudasse um pouquinho as vítimas, né, de várias vítimas que a gente tem no Brasil hoje, em tantas situações. Putz, a esbanja chegou na Índia, o povo do Rio Grande do Sul morrendo, e ela namastê. Vai te catar. Ontem teve a questão do governador do Rio Grande do Sul, e eu acho as pessoas, não, mas o cara não tem direito de se divertir. Eu acho o seguinte, quando você escolhe ter uma carreira pública, política, você tem que ter outra postura. Sim. Não dá para seu estado tá passando por uma calamidade, você tá pulando, não dá. Você escolheu ser governador, você escolheu ser parlamentar. Então você tem que ter, pelo menos se você quer curtir, fecha a porta em casa e curte sozinho, porque você tem coisas que não dá para você fazer depois que você vira figura pública. Não cabe. Não cabe. É, como eu digo, e digo sempre, a carreira de juiz, nobre carreira de juiz, nobre carreira de magistrado, nobre carreira de desembargador depois e tal, ok. Essas carreiras, o cara sabe quanto é que ele vai ganhar. E vai ganhar pro resto da vida. Putz, é ruim, quero não. Sai fora. Ah não, quero sim, beleza. Só que você vai ser tolhido de frequentar lugares públicos, de ter amizades. Por quê? Se você é juiz de uma comarca pequena, você não pode ser amigo de todo mundo. Você tem que ser uma pessoa que viver dentro da sua casa, Sim. estudando, Sim. e não vai dar entrevista, e não vai fazer podcast. Sim. Ah, vai dar aula? Sim. Vai difundir o seu conhecimento com o outro? Show de bola. Agora, falar sobre o processo? Não pode. Não pode. Então, da mesma sorte o político. Eu sou político? Sou. Tem determinadas situações, você não deve se expor. Tem o ônus e o bônus, e as pessoas não querem, né, o ônus, elas só querem o bônus. Então fica difícil. Eu acho que... eu li vários questionamentos, as pessoas, não, mas a pessoa tem direito de se divertir. Não dá, teu estado está passando por uma calamidade pública. Não você pode. está pulando, você não pode. Não pode. Tem que escolher, se você quer ser figura pública, seja figura pública. Eu gosto muito de falar a palavra, eu desconcordo, né? Eu acho mais, não existe a palavra também, né? Eles inventam tantas. Sim. E gastam tantas fácil, como genocida, como fascista. Aí pergunta, o que é fascista? Até o golpista, né? Que o golpista com algodão doce, né? Pipoqueiro, então, o golpista sem arma, o golpista sem tanque. O golpe de Estado? O golpe de Estado. Então, deram um golpe de Estado. O imperador deu o golpe de Estado. E na hora que o imperador deu o golpe de Estado e condenou lá já um monte de gente lá, sem direito a recurso, porque ele é a última instância, então, esse cara falou que teve golpe. Mas quem que ele colocou no lugar? Você tem que ter uma liderança. Quem que foi? A tia do algodão doce? Ou aquela velhinha que estava com a cadeira de praia? Você tem que ter uma liderança. Ah, ninguém estava empunhando arma? Caramba, como é que você vai tirar alguém? Mas foi num domingo, não tinha ninguém. Invasão de prédio público. Depredação. Quebrou, depredação, ok. Agora, crime de golpe de Estado? Jesus! Meu Deus do céu, vontade de rasgar meu diploma. Não rasgo porque eu preciso dele. Sim. Porque senão eu rasgaria. Vamos lá para um tema polêmico, e foi nos passado por uma colaboradora, que não vou nominá-la, porque ela não se encontra no recinto. Ela me deu aqui uma sigla nova. Eu fiquei apavorado. Câmera close, por favor. Câmeras em mim. É uma sigla. Eu vou ler para vocês aqui, se tentar ler, né? Que é complicada. E depois eu vou ler o que significa. E depois eu queria que Fernanda Loubach me falasse o que ela acha disso. LGBTQICAAPF2K. Não sou gago. Falei 2 Qs e 2 As. Então vamos lá. L de lésbica, não é igual Carlão não, né? Não. É o Carlão é igual Carlão não. L de lésbica, G de gays, B de bissexuais, T de transgêneros, Q de queer, não queen, queer. Outro Q de questionando,
I, de intersexuais, C, de curioso, A, de assexuais, outro A, de aliados, uau, P, de pansexuais, outro P, de, outro P, de polissexuais, F, de familiares, 2 é 2 espíritos. Meu Deus do céu. Jesus, minha Santa Nossa Senhora de Guadalupe, me salve. E Quink. Eu acho que o Putin tem que apertar a porra do botão, acabar com esse trem, dar um Ctrl Alt Del e começa de novo, porque, Putin, ajuda aí, Putin. Aperta o botão, Putin. Começa esse trem de novo. Todo mundo foi englobado aí. Todo mundo foi englobado. Parente, quem conhece, quem tá em dúvida. Eu tô em dúvida do que é isso aí. Eu acho que eu já entrei na sigla. Entendeu? Eu tô em dúvida do que eles fazem. Assim, é complicado demais. Não, porque tem o mais ainda. O mais é que me ferrou. Não, eu não sou nem o mais. Nem o mais. Hein? Não. Então tá bom, já que estamos falando disso, Calvoso com 2 Es, @Calvoso com 2 Es, por favor, entre no Instagram dele, sigam e mandem nudes masculinas, ele adora. Difícil. A gente tá vivendo um momento aí, e se eu falar, sou cancelada, né? Que situação. Aí tem censura no Brasil, então? Tem censura no Brasil. Tem censura no Brasil, e esses grupos, caramba, não sei nem quantos são minorias. E elas vão se fragmentando cada vez mais e cada uma quer um espaço para poder falar. Eu acho isso antidemocrático. Total. Por mais democrático que seja. A minoria quer impor à maioria uma nova língua, que é a linguagem neutra, que não existe no português. Então é complicado. Mas olha só, Fernanda, democracia é outra coisa. Mas... A democracia é o que a maioria quer, é que vence. Mas a gente está numa democracia relativa, você esqueceu disso. Uma democracia relativa. Trans, queer, assexuais, curiosos, pansexuais, 2 espíritos ou kink. Essa é a democracia? Democracia kink? Ou democracia 2 espíritos? Ou democracia questionando? Uau! É complexo demais. Imagina uma pessoa conservadora nesse mundo. Meu pai! Entendeu? Ela quer que continue, ela quer que as coisas continuem, que a família continue, né? E é complicado porque a gente não tem mais nem como opinar. Se você opina e você fala mal, ou você não gosta, ou você rejeita, você está cancelado, você pode ser processado, né? Você sabe muito bem disso. Sim. Advogado. Sim. Então a gente está vivendo um momento muito difícil. Entendeu? Então, mas a situação agora é de informar. É informar que englobou todo mundo. Um dia até brinquei, eu tava na praia, tava meio que amado de praia e tal, aí fui na academia, tô na academia, e tem um instrutor lá, falou, pô, tá negão, hein? Eu falei, você sabia que isso é racismo? Aí ele chegou, não, cara, mas você é branco. Tá vendo? Isso é racismo. Chamar o outro de branco é racismo. É racismo transverso. Não, é racismo. É racismo. Não é porque você me chamou de branco. Você, lourinha. Racismo. Todas as vezes que eu sou atacada é a minha aparência física. É a lourinha do zóio, é a lourinha do zóio, claro. E aí aparência física, você é branca, você é privilegiada, você é isso, você é aquilo. Você vai eu responder. Muitas vezes eu olho a situação e falo, aí eu até escrevo, imagina se eu respondo. Né, eu só tenho que ser atacada, porque eles se sentem assim, um assado, entendeu? E usam isso. E muitas vezes eu tenho que provar 2, 3 vezes a minha capacidade pela minha aparência, entendeu? E ainda sou martirizada e não, tá tudo ótimo. Você não tá sofrendo racismo. Racismo é quem... Então é complexo demais essa situação. É muito perigoso. É muito perigoso. O que a gente vive hoje no Brasil é extremamente perigoso. Eu tenho receio para onde vai. A brincadeira de falar com o Putin, para pedir o Putin para apertar o botão para começar de novo, para dar um Ctrl Alt Del, logicamente é uma brincadeira, é uma licença poética que a gente está brincando aqui. Porque, pô, bicho, tá tudo muito complicado. A gente entender que essa fragmentação de quantidade de posicionamentos sexuais... Ah, não, Evandro, mas tem que ter... Ok. Até o cara não sabe se enquadrar. Até o cara não sabe se enquadrar. Eu já vi algumas pessoas relatando que hoje elas se sentem de um jeito, amanhã elas estão de outro, porque elas estão em dúvida, claro. Mas assim, a pessoa vai mudando aí dessas nomenclaturas, ela vai mudando. Hoje ela é bi, depois ela é assim, depois ela é assado, ela é... Tá, é complexo isso. Hoje eu sou polissexual. Amanhã eu sou assexual. Eu não compreendo. Eu respeito todo mundo, também. Eu não compreendo. Eu respeito por educação. Respeito por educação. Por formação, não.
Por formação é uma mulher, é aí que dá filho, senão o mundo vai acabar. Se tiver só esses negócios aqui, vai acabar. Mas, ok, né? Ultrapassemos essa fase dessa nova... Calvoso, por favor, coloque isso também no nosso rodapé para que as pessoas se sintam informadas, tá? Eu acho uma informação muito importante, é um serendipity. Procure que é serendipity, não coloca. Procure que é serendipity, né? As pessoas procurem depois, que é um serendipity. Cara, é muito louco. Vamos lá, voltemos à nossa política velha, e essa política que está sendo feita no Brasil hoje. Teve uma situação agora, a Rosa Weber saiu agora da presidência do Supremo, e ela falou da representatividade necessária que a mulher precisava ter nos tribunais superiores e tal. Eu acho muito legal. Mas eu tenho uma certa crítica da situação de, porque ela é mulher, ela tem que ter X%. Eu acho isso péssimo, inclusive para partido político. Por quê? Alguns partidos políticos que não conseguem formar uma quantidade mínima, eles vão ser punidos. Então o que eles vão fazer daqui a pouco? Contratar mulheres... Já fazem. Já fazem? Já fazem, são as laranjas. Contratam mulheres e pagam elas para que elas fiquem ali e cumpram aquele papel. Sim, sim. Gente, mas não é isso. Assim, a Simone Tebet, se não me engano, foi no penúltimo debate do Bolsonaro e o Lula, ela estava ainda, acho que foi no primeiro turno, ela pediu para o Lula que, se ele fosse eleito, que 50% dos ministérios fossem presididos por mulheres, e eu fui totalmente contra. Eu acho que a gente tem que presidir por meritocracia. Sim. Né? Tarcísio foi colocado lá por mérito, Paulo Guedes foi colocado lá por mérito. Sim. E a mulher tem que ser colocada lá por mérito. Nós temos mulheres boas, mas assim, Sim. a gente precisa, o que eu vejo um pouco na política, um pouquinho de espaço, sim. Mas eu sou contrária à cota. Eu não acho que tem que ter tantas mulheres. Eu acho que tem que ter as mulheres que quiserem participar e que seja escolhido por merecimento, por meritocracia, né, no partido. E o que acontece com as mulheres? Tem uma determinada taxa, né, cota, que tem que ser investido na mulher, e eu acho isso errado, porque às vezes você coloca pessoas que não estão querendo estar ali, não tem nenhum tipo de preparo para estar ali. Então, o que eu acho muito interessante que a Michelle está fazendo é tentando trazer mulheres para o partido. Se você vai ser candidato ou não, é uma questão sua com o partido. Sim. Mas que a gente traga, que a gente mostre, porque a mulher, ela tem aquela dupla função mesmo de coordenar a casa, o filho, trabalhar fora. Então, eu acho que a gente tem muito para somar, mas não à frente, ao lado do homem. Sabe, eu acho que a gente pode ajudar sim. Eu acho que... Mas essa questão de ter que ser, agora tem uma quantidade de pessoas da situação do governo, acho que 100 deputados, pedindo para que entre uma negra, uma mulher negra, pro Lula, né? E o Lula falou que não, que o Lula vai colocar para o Supremo. E o Lula falou que não, que ele vai colocar quem ele quiser, quem ele achar que tem merecimento, mérito para isso. Mas agora, colocar uma mulher, pura e simplesmente por ser mulher, e colocar que ela seja negra. Então todas as brancas que estudaram pra caramba a vida inteira, que são juízes, que são desembargadoras, não podem ser? Aí vai colocar uma pessoa que seja ela advogada e tal. Não, mas ela não é negra? Então ela não vai. A mulher que tem a carreira no Ministério Público, brilhante, foi procuradora e tal, não pode por quê? Porque ela não é negra. Uma pessoa que tem notável saber jurídico, que é uma jurista, que é uma escritora, que é uma professora, não pode ser porque ela não é negra? Caramba! Eu entendo a situação do Supremo e o Supremo tomou uma notoriedade muito grande no Brasil sem necessidade de ser. Mostra muito mais por inoperância do próprio Legislativo do que própria competência do Supremo. Sim. E quando se coloca um juiz para tomar conta e mudar a Constituição, e mudar o país, e colocar-se numa situação de insegurança jurídica a contrato econômico, tudo é dinheiro. E eu falo e repito, a União, que é presidida hoje pelo presidente da República, ele não gera um centavo, ele só consome. Então o que ele faz é captar dinheiro de todos nós que estamos vendo, assistindo, sentados aqui, nós pagamos a festa toda, para que eles nos deem serviços de qualidade. Eles só pensam neles. Então, de novo, porque tem que colocar mulheres, tem que ter cota. Putz, ele usou a cota dele, para mim, erroneamente. De novo eu falo Daniele Franco. Qual a capacidade que aquela mulher tem de gerir a pasta dela? Mas acho que todo o governo dele foi um governo que você faz alianças pré-campanha e depois ele tem que pagar os favores. Então, e agora também ele tem que aprovar
as votações, então com as emendas parlamentares que já extrapolou todos os limites do mundo. Então o governo dele não é um governo pensando no Brasil, é um governo para manter o PT ali, totalmente diferente do que o Bolsonaro fez. Então, mas o regime que ele quer é um outro, é o ditatorial. Mas ele tem como ser um ditatorial que ele vai perdurar. Sim. E não tem problema nenhum. Sim. Ele gosta de viajar com a esbanja? Vai viajar, pô. Faz uma PEC, faz uma emenda constitucional, projeto de emenda constitucional, para voltar ao quê? Ao que essa Constituição foi redigida para ser, que era para ser um regime parlamentarista. Sim. Se é hoje quem governa é a coalizão, é um governo presidencialista de coalizão, ele não existe. Vamos fazer então um sistema parlamentarista que é de coalizão. Top! Tirou 10 na prova. Então, aonde o parlamento vai ter força governamental e o presidente é uma figura meramente decorativa. E ele não precisa fazer política, Sim. só para se manter. E o primeiro-ministro é aquele que vai ter que coordenar a política toda. E ele vai ficar viajando aí. Viaja, representa o Brasil, faz suas palestras, fala uma besteira no lugar. Inventa uma taxa fictícia que tem não sei quantos milhões aqui fazendo isso. Aí fala mentira lá na Índia, aí volta no outro lugar e desfala ela, ok e tal. Pô, show de bola. Aí, ô Calango, boa ideia pra você. Eu dei 2, hein? Se eu der 3, eu não posso pedir música lá naquele programa do futebol, mas eu acho que eu ganho ministério se eu der 3, hein? Na próxima eu dou 3ª, aí eu vou ganhar um ministério lá dele lá. É complicado, Fernanda. Demais. É complicado. Demais. A gente está vivendo um momento, assim, não tem nem palavras, sabe? E as palavras que surgirem, a gente pode ser processado e preso, né? Então, é muito interessante a pessoa falar. Eu sou um pouco mais velho que você, então eu vivi um pedaço do regime militar, ainda jovenzinho, mas eu me lembro de alguma coisa. O regime militar foi terrível. Realmente, em determinado ponto foi terrível. Houve mortes? Sim, houve mortes. Hoje acontecem mortes. Acontecem muitas mortes. Muitas mortes. E acontece uma coisa que no regime militar era muito flagrante, que era a censura. Hoje a gente vive censura. Vive censura. E uma censura que é extremamente interessante, que eu acho assim... não tem censura no Brasil. Ok, show de bola. É só falar 4 palavras seguidamente aqui, eu vou ser censurado. Não vou dizer pra gente cair pro ar. Mas eu vou falar uma coisa. Tinha um jornal da Rede Glóbulo, aquele jornal do Boa Noite. Aquele jornal do Boa Noite, ele tinha uma parte do jornal que era a parte terrível, telão, quantas mortes de Covid hoje, curva ascendente, não sei, mais tantos mortos, mais 10% acima da normalidade, até o dia 31 de dezembro. 1º de janeiro, acabou o Covid. Ninguém morreu mais, nunca mais morreu ninguém de Covid. Até as nuvens estavam mais bonitas dia 1º de janeiro, lembra? Não lembro não, tava na praia. O Bonner falou isso. Falou? Falou. Ele falou que até as nuvens estavam mais bonitas. Pelo amor de Deus. Sabe, o que a gente está vivendo né, com a imprensa aparelhada também, tudo aparelhado, as maiores emissoras aparelhadas, fica muito difícil. É o povo, o que eu vejo hoje, é o povo contra tudo. Todas as instituições, todas, universidade, rádio, jornal, revista, TV, programa, conselho tutelar, tudo aparelhado. A gente descobriu, talvez tarde demais. Tarde demais, né? Porque já estava tudo aparelhado, mas a gente pode chegar lá. Eu acredito muito. Já que eu dei o exemplo da ilustríssima senhora ministra de Estado, Aniele Franco, a Aniele, ela recebe seu valor lá de ministra, né? 40 e poucos mil reais, e recebeu um cargo para uma diretoria. Hélio Lupe. De 36 mil conto para ir lá uma vez a cada 2 meses. Sim. E tirou uma pessoa extremamente gabaritada, na época eu li a respeito do cargo, para ela entrar. Caramba, gente, que desserviço! É um desserviço. Eu preciso de gente mais capacitada possível para tratar das empresas que são minhas. As empresas são minhas. Eu vou fazer o quê? Tirar a pessoa mais capacitada e colocar um idiota. Com todo respeito, Paulo Guedes, excelente economista, professor, catedrático, o cara fala em língua, fala inglês, fala japonês, fala o diabo. O cara extremamente inteligente, culto. Para que o Paulo Guedes servia? Para ser ministro de Economia.
Exatamente. Gastar ele na universidade para dar aula é gastar muita coisa para pouca coisa. Sim, sim. Entendeu? É um cara extremamente acima da curva. Sim. Aí tira o cara e bota um cara aqui. Eu só fiz 2 meses de economia, ainda colei para a prova. Foi considerado o pior prefeito de São Paulo. Nem vou falar nisso. São Paulo é maior do que muito país. Sim, sim, sim. São Paulo é maior do que muito país. Sim. Mas colocar uma pessoa que não tem nem traquejo com economia. Mas você sabe o que eu fico me perguntando? Tudo que ele está fazendo, o Lula, ele avisou na campanha. Sim. Ele avisou tudo que ele ia fazer, todo mundo sabia da carreta furacão. Se você vira ali nos ministérios, mais da metade responde processo, Sim. Entendeu? Por corrupção. Então, assim, todo mundo sabia o que ia acontecer, todo mundo sabia da questão da descriminalização das drogas, do aborto, tudo que eles iam fazer com tanta rapidez. E eles foram eleitos, né? Muita gente questiona, mas eles foram eleitos. Foram. Sabe? E você vê muita gente discutindo política, passando pano por que ele tá fazendo. Você fala, pô, votou mesmo, né? Não é possível. Ah, mas teve muita gente que fez o L debaixo da mesa e tá arrependido. Fez o L debaixo da mesa. Então eu acho que é complicado. É tudo o que a gente está vendo, a gente sabia que ia acontecer. Não, ele falou... A gente sabia que eles não têm condições. Você viu o governo da Dilma? Pelo amor de Deus. Não, eu vou lhe mandar. Sabe, eu sou empreendedora. Como é que um empreendedor vota no PT? Como é que um empreendedor vota no PT? Eu não entendo como o MEI vota. Até agora a enfermagem, né, que fez o L, e você tá vendo o que eles estão passando. Então eu não compreendo. Eu que participei do processo eleitoral na rua, sendo cuspida, as pessoas tentavam me agredir porque eu tava com 22. Pô, o pessoal fala, Bolsonaro é grosso. Eu sempre fui calma. Quando terminou a eleição, eu entendi porque ele era grosso. É ódio. A pessoa odeia ele pelo simples fato de ter que odiar. Eu odeio genocida, fascista. Pergunto o que é genocida, pergunto o que é fascista. Essas pessoas não sabem. Tem a mínima ideia. Eu odeio Bozo. Bozo matou meu pai. Como assim Bozo matou seu pai? Não foi ele que trouxe o vírus. Mas a vacina. Tivemos a vacina. Você podia tomar, fazer a cartela toda, ganhar uma torradeira. Né? Vacinar 12 vezes se você quiser. Mas as pessoas vão pra cima. E é muito ódio, é muita raiva. Foi tudo assim... Sabe aquela trama, aquela narrativa? Hoje eu tô um pouquinho já conhecendo bastante o espectro político e ali nos bastidores é muita raiva, é muito ódio, é uma narrativa montada. Então é muita gente ali, muita gente sem saber de nada. Tem gente discutindo política que a pessoa não tem noção, não sabe para que serve um vereador, para que serve um prefeito, para que serve um deputado estadual, federal. Tem gente que falou assim para mim de São Paulo, votei em você. Eu fui candidata no Rio. Aí você fala assim... Cara, que situação o nosso país está? A gente tem muita coisa para andar, a gente tem muito conhecimento para passar, as pessoas precisam... Até no PL Mulher eu falo isso. Mulheres, olha só, a gente tem que se preparar, a gente tem que aprender. Não dá para chegar lá e ser engolida pelos homens. Você tem que estar sabendo o que você está fazendo, você tem que estar preparada, porque senão você vai ser engolida, você vai perder. Todo mundo fala que é muito fácil você ser eleito. O difícil é você ser reeleito, porque você mostrou o trabalho. Então o que eu vejo hoje no nosso país é isso. O cara falou tudo o que ia fazer, o cara disse que ia fazer. O nosso país, predominantemente, é contra o aborto. Tá todo mundo aí chocado. Sim, cristão é... Sabe, eu vejo um cristão que votou no Lula. Não é possível. Essa pessoa, sabe, eu sou católica. Eu vou a uma missa em Niterói que tem um padre comunistaço. Às vezes eu fico assim, Jesus, eu tô aqui por você. Sabe, porque às vezes as coisas que eu escuto, o amor venceu. Que amor que venceu? Que amor é esse? Sabe, então... É muito complicado. Nosso problema é estrutural em todas as esferas. Você anda na rua, eu conversava com as pessoas. Eu parava, às vezes, para tentar virar o voto pro Bolsonaro. Eu tava preocupada com a minha eleição, mas eu tava muito mais preocupada com a do presidente, porque eu sabia que era muito mais importante. Eu falei, imagina eu entrando no governo do PT. E aí, você começava a mostrar, não é. Pô, sério, as pessoas não sabem. Não. As pessoas não sabem o que é a DPF 442. Né, do aborto, que a gente está aí com voto favorável já para matar as crianças até 12 meses no ventre. Então as pessoas não sabem, é uma ignorância assim, absurda em política. Todo mundo acha porque recebeu um WhatsApp de alguém, de algum vídeo, sei lá de quando, que sabe o que é política e não sabe. Não. Acha que tem maioria no Congresso, a gente não tem. Hoje a gente não tem 130 deputados. Da direita mesmo, não tem. Tem ali mais ou menos isso, o resto metade centrão, mais da metade centrão, e esquerda. Então, assim, você vê que é o dinheiro que manda, o dinheiro que vai pra cá, o dinheiro que vai pra lá, entendeu? Então, a pessoa não sabe. Votei. No próprio partido. Muita gente vai surfar a onda. Muita gente se vende como conservador, vai pro partido, e depois a pessoa vai se mostrar. Mas as pessoas não se preocupam em ver, entendeu? Tava com 22 no peito. Você vai olhar a página da pessoa, nunca fez uma alusão ao bolsonarismo, nunca foi contra o aborto, nunca foi a favor das pautas conservadoras.
O eleitor tem que pesquisar no próprio processo eleitoral. Você olha lá a campanha do cara milionário. Se ele está no partido de direita, alguma coisa errada tem. Entendeu? O eleitor tem muito, hoje tem muito mecanismo, tem internet para saber. Eles não pesquisam. Não. Entendeu? Ah, porque isso, porque aquilo, vai ganhar. Eu quero votar em quem vai ganhar. Sabe, eu vou votar. Fulano tem chance? Esse final de semana eu tava não gosto de perder, não vou perder meu voto. Aí eu falo assim, meu filho, você não tem noção do que está acontecendo. Você não tem noção do que a gente está passando no Brasil. E por isso, acontece que a gente está vendo. Eu estou numa cidade com um PIB alto, uma cidade maravilhosa, com royalties de petróleo, esquerdista. Bolsonaro perdeu em Niterói. Eu falo assim, que a gente é uma ilha vermelha no Sudeste. Parece que a gente é uma cidade do Nordeste. Não é possível. Eu falo, não é possível. Tudo bem que tem a UF, que o PSOL faça o máximo de cadeiras na prefeitura, sabe? E fica com aquelas pautas de banheiro isso, banheiro aquilo. Então, e esse banheiro isso, banheiro aquilo? Vamos lá, gostei. Eu tenho uma filha e esse banheiro agora, que o cabo pode entrar no banheiro feminino. O que a senhora, como conservadora, né, mãe, o que a senhora acha disso? Eu sou contra. Eu sou contra pelo seguinte, eu tenho filha, eu sou mãe de menina, eu sou divorciada, elas vão ao banheiro com o pai, no shopping, né? E agora tem o filme O Som da Liberdade, que muita gente pode ver, muita coisa que acontece com as crianças. Esse tema das crianças, até a esquerda tenta abafar. Eu não entendo por que abafar. Criança é sagrado. Ontem, um menino em São Paulo, ele foi para a escola, ele saiu da escola com fone no ouvido, parou um carro, mandou ele entrar dentro do carro. O cara abusou do menino, o menino conseguiu gritar, uma pessoa bateu na janela, ele fugiu, tirou a foto da placa, a polícia conseguiu identificar o cara que fez isso com ele. Pai de 2 crianças, casado, entendeu? Pedófilo, estuprador, e tá foragido. E aí você vê, tá do lado da sua casa. Eu tenho uma filha de 13 que eu falo pra ela, quando ela vai de ônibus escolar, filha, bota o localizador pra mamãe. Sim. Quando eu não posso, porque eu tô às vezes levando a pequena que estuda à tarde, a outra, né, estuda no outro horário. Então assim, como mãe eu fico desesperada, eu vi o filme, eu chorei até metade do filme, eu fiquei mal, fiquei desesperada porque às vezes o perigo mora ao lado. Sim. Entendeu? Então assim, a gente tem que proteger nossas crianças. Uma criança não tem condição de mudar de sexo. Me batem, me chamam de homofóbica disso. Não tem, a criança não pode votar, a criança não pode ser presa, a criança não tem condição de escolher o sexo. A minha filha às vezes não consegue escolher o que ela vai comer. Como é que ela vai poder dizer qual sexo que ela vai ter? Tudo bem, eu me sinto assim, me sinto assado. Deixa crescer. Deixa crescer lá na frente, você escolhe, você vê. Eu me sinto tal, ok. Você pode se sentir assim, ok. Mas espera crescer, respeita a infância, respeita o momento dela. Muitas vezes hormônios, sabe? Então, assim, eu não sou contra a pessoa querer ser nada. Ela pode ser uma árvore, ela pode querer ser o que ela quiser. Peraí, deixa eu ver se tem árvore aqui. Não. Mas... Pode ser o mais. Pode ser mais. Mas, assim, tem que respeitar. E eu vejo que estão passando por cima. Sabe, com essa agenda. Tem gente agora que quer mudar. Não, eu não sou mais isso. Agora eu me sinto assim. Agora eu já me sinto... Então, cada um tem seu período. Cada um tem sua época de vida que você vai... cada um precisa de um amadurecimento maior. Claro que tem gente que apresenta, olha, acha que é homossexual desde criança e realmente vai ser... Sim. Ok, mas é respeitar. Então, assim, eu tenho muita preocupação, porque as pessoas ficam pensando, elas são minoria. E elas querem que a maioria vá de encontro e fique influenciando, porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Sim. Não adianta eu falar para as crianças, olha, tem que fazer assim, não. Tem que cumprimentar todo mundo. Ela tem que me ver cumprimentando. Sim. Ela tem que me ver sendo educada com todo mundo. Sim. Ela tem que me ver devolvendo centavos de uma venda que a pessoa me deu o troco e ela viu, não, mamãe faz isso. Então, assim, é o exemplo. Eu tenho, graças a Deus, assim, um pai e mamãe que são exemplos para mim desde sempre. E várias vezes eu fui pra moda, eu fui pra TV, e assim, eu via várias situações que me chamavam pro caminho errado e a base estava ali fincada, sabe? Eu vi os exemplos dos meus pais e aquilo que eu queria ser, aquilo que eu prezava enquanto ser humano. Então eu acho que falta muito isso e querem tirar isso da família. Querem que a família não seja tão importante, não importa. Você pode ter um problema na sua família não é a melhor do mundo, a família de ninguém é. Não. Todo mundo tem problema em casa, mas a gente tem que respeitar a família. A gente tem que respeitar todas as instituições. E não, hoje em dia, não, isso tá errado, você é retrógrada, tua cabeça é pra trás. Eu escuto muito isso, eu tô defendendo muito a questão contra a DPF 442 do aborto, e as pessoas... Eu perdi um filho, perdi minha primeira gravidez, foi muito triste pra mim, foi uma dor da minha vida. Eu hoje falo, eu tenho 3 filhos, um no céu e 2 meninas aqui. E meu filho não era um monte de célula, meu filho não era uma coisa ou alguma que poderia ser morto, não.
Você não pode matar uma vida. Ah, mas é questão de saúde pública, não é. A questão de saúde pública é quando diz respeito ao teu rim, ao teu coração, ao teu olho, mas é outra vida, não é o seu corpo, é outra pessoa. Então, que a gente tem que investir na educação sexual, em métodos contraceptivos, em tudo que a gente possa não chegar nessa fase. E se chegar, colocar para adoção, a lei já respalda a gente em caso de estupro, anencefalia, má formação, sim, entendeu? Então é isso, a gente está vivendo um momento absurdo que a gente tem que se levantar, que a gente tem que, agora a gente vai dia 8 em Niterói para a rua, né, no dia do nascituro, uma manifestação contra a DPF, né, a Rosa Weber, antes de sair, ainda votou a favor, né, ela nasceu, tem filhos, não sei se ela é avó, mas enfim. Não, tem idade para ser bisavó, né? Então a questão do banheiro... Mas eu acho que ela só pariu. A questão do banheiro, todas essas questões, a gente precisa preservar nossas crianças. Nossas crianças são sagradas desde a concepção. E eles querem que não, eles querem que isso fique... é antigo, você tem que pensar... Não, isso não é antigo. Isso é a nossa base, a gente tem que defender a nossa base. E a gente tem que se levantar. Então, todas essas questões levantadas, elas vão para o mesmo lado, né, que é tentar a desconstrução familiar. Então, eu falo muito, eu fui militar da Força Aérea Brasileira. E uma vez uma pessoa falou assim, Evandro, mas ser militar é muito difícil, é muita regra de lugar para sentar, você não pode sentar em qualquer lugar, você tem que deixar o cara passar na tua frente. Eu falei, nada diferente da minha casa. Na minha casa a cabeceira era do meu pai. Sim. Ao lado dele é minha mãe. Depois os meus irmãos. E eu ficava no outro canto. Por quê? Eu era o mais moderno. Sim. No militarismo. Eu era o mais novo na minha casa. Eu era o caçula. Então, era a constituição do Fusca. É o pai na direção, a mãe no banco carona, atrás os irmãos e, para mim, lá o buraco do Fusca. Lá naquele buraquinho lá atrás do banco, lá onde é que ficava perto do vidro. Se você entende isso como família, você entende esse militarismo, você entende qualquer coisa. A partir que você começa a desconstruir isso, fica difícil a direção do carro. É difícil. Se botar o caçula para dirigir o carro e botar o pai no buraco, lá da tampa do Fusca, vai dar merda, entendeu? Então, a estrutura nova familiar, ok, o cara quer ser LGBTQQAA, sei lá o quê, ok, irmão. Fazer com que eu engula isso, que isso seja verdade absoluta, não, jamais em tempo algum. Fazer com que uma criança mude de sexo, que faça operações nela, caramba, isso é lesão corporal. Esses pais têm que perder, isso é alienação parental dos dois pais. Tem que acabar. A gente vem numa luta aí, junto com o Leniel Borel, pai do Henri Borel, de violência contra a criança. O que acontece, chega na associação, que a gente depois vai colocar o endereço dela aqui também, na associação Henri Borel, a quantidade de denúncias que acontecem de crianças, a gente teve a oportunidade de falar com a deputada Silvia Wanampi, de crianças de 2 anos, no Brasil, sendo comercializadas para sexo, vendidas, 2 anos de idade, no WhatsApp. É coisa de chocar a gente. Agora, se formos para uma situação de não regramento ou de desregramento, é muito complicado. Dou um exemplo muito simples, e esse exemplo é o seguinte, por exemplo, aqui na Barra da Tijuca, se fizer isso em Niterói, acabou. Aqui na Barra da Tijuca, porque Niterói não tem jeito, Niterói é o trânsito pior que existe no planeta. Mas na Barra da Tijuca estão reasfaltando o Cebolão. Cebolão onde você vai pra praia ali e tal. Então na hora que reasfaltaram, tiraram as faixas. Acabou o mundo. Ninguém sabe dirigir sem faixa. Cada um acha que está no lugar e vai para qualquer lugar. Então melhor, se nós somos igual gado, nós precisamos de regramento. Precisamos. Sem regra, o trânsito acabou. Se pintar as faixas, o trânsito flui. Sim. Em Niterói não. Pode pintar a faixa, tirar a faixa, pintar de azul, vermelho, amarelo, que lá não anda mesmo. Lá é o lugar difícil de chegar. Tem um guardinha a cada esquina para multar. Tem. Aí um dia eu parei eu estava indo encontrar até uma amiga em comum nossa, eu fui encontrar com ela, e parei e falei assim, amigo, tem um outro lugar para eu passar aqui, porque tá tudo parado. Sim. Aí ele, siga.
Não pode parar, siga. Eu tava parado, lá você não paga IPVA, você paga IPTU, né, pra andar de carro. Porque o carro só fica parado. Ah, tá bom. Você bota lá, 2 km, demora 50 minutos. Dá um desespero, uma vontade de sair latindo. Né? Eu ando muito a pé por causa disso, assim, perder 30 minutos para ser 4 quarteirões. Não, é absurdo, absurdo. Absurdo, parece um nó. Eu tive uma época que eu tava... Aconteceu qualquer coisa na ponte, que é uma gota d'água, a cidade parou. Como é que pode, né? A mobilidade urbana de Niterói ser premiada, é demais. Então, se bater um carro na linha amarela, dá reflexo em Niterói. Dá reflexo em Niterói. Nossa. É complexo. Então, não gosto não. Tinha um amigo que mora lá, falou assim, Evandro, você vai vir na minha casa? Não. Não, Evandro, vou fazer evento. Não. Eu participo por videoconferência, mas aí eu não vou. Né? Ele me xingava tanto, Evandro, vem. Eu falei, não, cara, eu te amo, te adoro, mas em Niterói não. Entendeu? E se a gente for encontrar no meio do caminho, a gente vai acabar morrendo afogado, que a gente vai encontrar no meio da ponte, então melhor não, entendeu? Melhor não. Logicamente que é brincadeira. Eu chego lá, tipo assim, 3 horas da manhã, né, e saio 3h30, e 4 horas já começa o trânsito. É complicado. Então, a perspectiva de criação dessas lideranças é uma coisa que eu gostaria até de saber, a senhora como uma agente... com poder dentro de um partido, por que os partidos políticos não têm, ou se têm, eu não sei, eu não participo de partido político, não sou filiado, por que não tem uns cursos de liderança, estratégia, política, geopolítica, economia? Por que não tem? Então, o PL, eu conversei com a Michelle em Brasília, eles vão disponibilizar via modo online. E o que eu estou fazendo em Niterói? Trazendo pessoas gabaritadas para falar. Cientista político, advogado, para explicar várias questões, psicólogos, psicanalistas e várias situações, todas englobando mulher, né? A gente lá abraçou muito a causa do autismo. Então eu trago pessoas gabaritadas sobre autismo para poder explicar, tentar ajudar. A gente já está começando a escrever projetos de lei. Mas isso é primordial na política, a capacitação, entendeu? O que falta é isso. Mas a capacitação, eu não digo nem em psicólogo, psiquiatria, eu acho legal, bacana. Não, assim, a mulher ela precisa ser moldada para aguentar o tranco. Então eu sei, entendeu? Então eu sei, mas eu acho que a capacitação, ela tem que ser em liderança, estratégia, política, economia. Porque a economia... Eu acho muito chato. Sai fora. Não tem como. Se você não souber, se não tiver noção... Sai fora. Finanças públicas. Então, é um curso simples de se fazer. Eu acho muito simples. Hoje, com a facilidade da internet, em gravação de módulos e tal, eu acho muito simples. Muita gente tem feito gestão pública, mas o partido tem que disponibilizar. Eu, inclusive, um pedido meu, né? Um pedido meu para o partido é esse, é realmente formar, capacitar as pessoas. Sem capacitar, não tem como. Não, eu também acho que é tiro na água. Por exemplo... Mas você olha os eleitos e você entende muito bem a respeito. Você olha, as pessoas eleitas, não estou dizendo as pessoas eleitas de tal partido, se você pegar a maioria dos deputados, a maioria dos vereadores, no outro dia um vereador, uma cidade do Ceará, estava falando que a criança que tem autismo, que na época dela isso era resolvido na peia. Eu fiquei tão indignada quando eu vi aquilo, eu falei, como é que as pessoas votam numa coisa dessas, né, chamando a pessoa até de coisa? Mas como é que pode? Sabe, como é que as pessoas não se preocupam com a formação de quem está elegendo? A senhora não conhece o amigo do Carlão? O amigo do Carlão? O amigo do Carlão é um vereador de uma cidade do interior, do estado de São Paulo. Ele foi homenagear o Carlão. O Carlão deve estar puto. Ele deve estar muito chateado. O Carlão de C de companheiro, A de... eu vi isso. L de palmeirense. Eu vi. L de palmeirense. Meu Deus do céu. Aqui na Baixada teve pancadaria esses dias. Teve, foi lindo. Então você vê, o que você vai esperar daqui? Não, ia ser... Olha só, Fernanda. Tem a suplente do Dino da Silva Sauro. Senadora, mulher. Geisel. O Gen Geisel. Geisel. Não é Van Diesel. É o Gen Geisel. Eu vi. Caramba! E uma pessoa do lado falando, pede mais tempo, tendo que explicar pra ela como é que ela ia fazer, né? Gen Geisel. Não. É abreviatura de general. É isso. Geisel. Eu vi. Cara, eu vi. Ela não sabe quem é o cara. Ela é uma senadora da República e não sabe quem é
o general Geisel. Eu costumo atualizar as pessoas na minha rede, né? Hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pô, Fernanda, traz uma coisa, alguma coisa legal, positiva. Eu falei, não achei. Entendeu? Não dá. Porque parece, a gente hoje não tem mais Zorra Total, escolhendo o professor Raimundo, mas a política, mas se tivesse, ela tem ocupado espaço. Entendeu? Mas se tivesse... Eles estavam presos. Estavam todos. Eu inclusive, vou chamar o Dedé Santana. Eu devo encontrar com ele esse final de semana. Eu tô querendo ver se ele vem aqui. A única pergunta que eu quero fazer ao Dedé Santana é o seguinte: cara, se os Trapalhões fossem hoje, vocês estavam presos, linchados, todo... Caramba! Imagina o Caceta e Planeta, né? TV Pirata. TV Pirata, nossa senhora. Caramba, e a gente viveu isso, e a gente virou alguma coisa. Agora, Jô Soares. O Jô Soares tinha 2 mulheres seminuas. Aí ia pro outro quadro, tinha 3 mulheres seminuas. Banheira do Gugu. Banheira do Gugu. Caramba. Nossa, cada coisa que a gente, né? Assim, hoje... A gente sobreviveu. A gente sobreviveu. Todo mundo. E o Chacrinha jogando bacalhau nos outros? Se jogasse hoje. Pensa bem, o Luciano Huck jogando um bacalhau. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Porra, não pode, porque o pó do bacalhau tem sal, pode cair nos olhos da pessoa, isso pode ser cancerígeno. Cara, todo mundo peguei melão, melancia. Eu acredito até o concurso de Miss daqui a pouco vai ser cancelado, porque imagina uma pessoa, né, ser escolhida mais bonita que a outra, ou melhor do que a outra. Caramba. Ou sei lá o quê, né, complicado, tem que desconstruir. A minha filha mais velha tá no 8º ano. E no início do ano, a turma dela não fez um dever que a professora passou, porque elas passam agora num tal de Google Classroom, que você tem que ver pela internet, não ali na escola. E aí ninguém viu, acho que só uma criança que viu, e todas levaram anotação, perderam ponto. As pessoas queriam se unir para poder recuperar esse ponto. Falei, não, filha. Mãe, mas você é a única. Ótimo. Você não é de vidro, entendeu? Você errou, tinha para você procurar, você não viu? Então agora você assume o BO, tira uma nota melhor na prova, estude mais e presta atenção. Você não é de vidro, eu fui criada assim, né, responsável. E hoje eu vejo que as crianças parecem que são de cristal, tudo é de cristal, a gente está vivendo um mundo de cristal, né, que ninguém pode acontecer isso, não pode acontecer aquilo. Mimizentos. Claro que existem os problemas e existem as situações, mas tá demais. As questões sui generis, né? Agora, tudo é teste, para ver até onde arrebenta. Eu tenho uma filha de 19 anos e essa filha... ela nunca fez birra em shopping center. Ah, Evandro, você batia nela? Ela tá aqui dentro hoje. Nunca bati. A minha pequena ficava como uma barata no shopping. De cabeça pra... Aí eu deixava, eu falei, é uma barata. A pessoa olhando, ela tá passando vergonha, levanta aí. Então, mas tô falando, isso, eu criei mal ela? Não, a minha filha tem 19 anos, ela é empreendedora desde os 13. Sim. Ela é empreendedora desde os 13. Sim. Ela quis se virar. Ah, pai, eu quero tanto de dinheiro. Minha filha, não tem. Ah, mas não tem. Não, não tem porque eu não tenho. Sim. E acabou. Você quer dinheiro? Quero. Então tá bom, então você vai aprender a vender as coisas. Eu faço o bolo pra você, vai vender na escola. Sim. E ela vendeu brownie. E ela começou com um dinheirinho de mentira, que era o biscoito 8 que eu fiz pra ela. Ela foi lá e, pô, legal, achou e veio com os dinheirinhos e tudo. Sim, pô, isso dá certo. Sim. Vendeu brownie, hoje ela tem uma marca de roupa dela. Excelente. Excelente. Parabéns. Pra mim. Não é pra ela, não, pra mim. Sim. Porque se eu tivesse chegado lá atrás, lá, eu falei assim, não, minha filha, toma aqui o dinheiro, cala a boca. Toma aqui um tablet aqui, fica quietinha, vai assistir a Galinha Pintadinha. Vai assistir o Calça Quadrada aqui, não sei o que lá. Eu ia ter feito o quê? Criado um idiota. Educado a trabalho, muita gente não quer ter esse trabalho, as pessoas querem a facilidade. Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Então, repense, não tenha, né, muitos filhos, você tem que realmente... Não, filho é um péssimo investimento. Em matéria de investimento é um péssimo investimento. Falando em economia, tô falando em economia. Tá bom. Falando em economia. Economia pode ser. Economia, um péssimo investimento. Péssimo investimento. Péssimo, porque não te dá retorno nenhum. E o retorno que vai te dar é mais problema, que é neto. Entendeu? Esse é o retorno. No aspecto econômico. A mulher, como é muito sentimental, o que traz de amor... Eu também sou sentimental. Você tem força para trabalhar mais. Entendeu? A mãe, papo de mãe. Não, e o pai é obrigado, senão ele vai pra cadeia. Né? Então é complicado. Tem uma obrigação legal, né, doutora? Temos também uma advogada aqui, se o pai, né? Senão ele vai pra cadeia. Mas, tirando a brincadeira, é um investimento caro. É muito caro. Teve uma conversa com um amigo que... ele estava numa situação, é um cara que faz um trabalho social muito bacana, ele estava conversando comigo, falou, Evandro, é um problema sério, ele distribui quentinha, toda segunda-feira.
E o cara chegou pra ele e falou assim, eu vou ver se eu chego aos 12. Aí ele, o que é 12? Ele falou, 12 filhos. Ele falou, por quê? Porque com o dinheiro que eu recebo de cada um deles, eu fico de boa. Ah, quanto você tem? O cara já tem 6. Pegando quem tinha. Pegando quem tinha. Não é vendendo quem tinha. Pegando quem tinha pra comer. Uhum. Aí ele tem 6 filhos e quer fazer mais 6. Porque vai ter o assistencialismo para ele que vai fomentá-lo a fazer esses 6 filhos, ganhar dinheiro com esses 6 filhos. Ele tá nem aí pros filhos. Eu quero minha filha com doutorado pronto. Assim eu vou estar com missão cumprida. Missão cumprida, minha filha. Mais do que isso, não tem como te estimular a fazer. Sim. Mas o governo atual, né, ele quer dar o peixe, ele não ensina a pescar. Então não tem como. Se você só dá o peixe, a pessoa não vai... Para que ela vai se mexer? Em Niterói tinha uma questão dessa de aluguel disso, aluguel daquilo, mais uma taxa, que teve gente que falou, não vou fazer nada, não vou trabalhar, que eu vou perder essa quantia aqui. E aí eles são reeleitos e eles estão lá há 30 anos. Então, no Calango 2, a missão, né? Teve o Calango 1, Calango 2, agora estamos no Calango 3, a revolta dos moluscos, né? No Calango 2, eu tinha uma locadora de carro. E eu precisava dos carros lavados, limpinho de manhã, né? Aí tinha um camarada que morava perto da minha casa lá e o cara não fazia nada. Cheguei pra ele e falei, pô, irmão, você não quer trabalhar pra mim não, cara? Lavar uns carros lá pra mim lá e tal. Aí ele, até vou. Que hora? Falei, cara, eu abro lá às 8. Então você chega pra mim lá às 6, lava os carros, máximo que der até às 8, e você acaba de lavar às 10 e depois pode ir embora. Eu preciso dos carros limpos. Até 10 horas da manhã os carros têm que estar todos limpos. Limpo, aspirado direitinho. Como é que é? 6 horas da manhã eu tá lá? Eu falei, só vai trabalhar 4 horas só. Ele, não. Pô, que hora que eu vou ter que acordar? Aí eu vou pegar um ônibus, vou ficar 1 hora no ônibus. Eu cheguei e falei, cara, que isso que você vai trabalhar 4 horas? Aí chegou e falou assim, tá, eu vou pensar. Mas outra coisa, eu não quero carteira assinada não. Eu falei, não, irmão, só com carteira assinada. Vai que você tem, escorrega lá, quebra um pé. Cara, eu tô na água. Tem que ser carteira assinada. Não, se carteira assinada, tu é louco, rapaz. Eu ganho muito mais do que isso, não fazendo nada. Alerta de perigo. Alerta de spoiler. Argentina, um país vizinho nosso aqui, fica na América do Sul. CEP ruim igual o nosso. 47% da população recebe algum tipo de benefício. Cuba, 100%. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Aí eu peço, você já colocou aquela imagem? Já, né? A imagem linda, que eu adoro essa imagem. O que é o comunismo e o que é o capitalismo? Vejam a figura, procura no Google, a figura das Coreias de noite. A Coreia do Sul, capitalista. Onde tem genocidas, fascistas, toscos, sei lá o quê. E o regime que não deu certo em época nenhuma do mundo, da história do planeta, até hoje não deu certo em lugar nenhum. Cuba deu certo. Vai pastar. Vai pastar. Cuba tem medicina boa. Vai pastar de novo. Vai capinar um pasto, pô. Vai capinar um pasto. Tá maluco. É bom. E aqui eles são recebidos com pompa e circunstância. É bom. Por que o Calango não foi botar o trem lá dele, na perna dele, lá em Cuba? É verdade. Ele foi no Sírio-Libanês. Por que não foi pro SUS? Por que não? Por que não foi pra Cuba? Melhor médico tem em Cuba. Por quê? É porque 90% do salário vai pro regime de lá. E 10% fica com o pobre coitado que tá trabalhando aqui. Mentira? Não é mentira, não. Não é mentira porque eu conheço. Os mais médicos. É mais pra Cuba. Sim. E menos pro povo. Uma vergonha. Eu conheço gente que fez o quê? Conseguiu fugir de Cuba. Por que nego foge de Cuba? A pessoa não tem direito ao papel higiênico. Mas por que o pessoal foge de Cuba? Porque é ruim? Não, mas lá é melhor do mundo. A medicina é melhor do mundo. Isso é o que eles tentam te vender. Tá. A única coisa que eu sei que é bom de Cuba é o charuto. O charuto é top de linha. A gente, inclusive, recebeu o charuto, né? A garantia. Ainda não recebemos tudo, não. Mas a garantia foi. Sim. Pô, charuto, mas cadê o charuto? Cadê o charuto? Nós vamos tomar fumo. Tomar fumo de novo, né? De novo, outra vez. Outra vez. Novo. E vai durar uns 30 anos, hein? Nossa senhora, vai não. O charuto é grande, minha filha. Não, Não, em setembro ia entrar o grosso. Que bom que a gente agora chegou em outubro, né? Minha filha, sabe qual? Então, nós já estamos falando para maiores mesmo. O problema é quando você já não vê. É porque já foi. Entendeu?
complicado. É por essas e outras que é foda, cara. É difícil. É difícil. A Argentina já está indo para a terceira geração e 47% da população já recebe. Nós podemos chegar lá. Podemos chegar lá. E se chegar, não volta, não. Não, teve um estudo mostrando como é que está o Nordeste, né, em relação ao que eles mandam e o que eles recebem, né? A gente está com um déficit absurdo em várias regiões do país. Até que o Zema, coitado, foi falar, né, que o Sudeste bancava o país, Sudeste e a região Sul bancava o país, e ele foi chamado de tudo que ele podia imaginar, né, porque ele falou de acordo com os dados que tinham ali, né, seria cancelada. É complicado. Mas é uma palavra que eu também odeio, que é narrativa, né? Eu gosto de dados. Eu estava conversando com a deputada Silvana Ampi aqui. Um dado, que é um dado extremamente interessante. Quantos indígenas tem no Brasil? Não sei. Os genocidas mataram todos. Não, sobraram 622 mil. Então sobraram 600. São 622 mil indígenas. Falei certo agora. Yes. Fonte: IBGE, FUNAI, Agência Nacional de Águas, Embrapa. Aí as nossas cidades acabam com o nosso ecossistema, que nós temos que preservar a Amazônia, blá 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 blá, conversa de chato. 3,5% do Brasil, ele tem áreas com infraestrutura e são cidades. 3,5%. Isso equivale ao estado de Roraima. Pequenininho, fica lá em cima lá. Sim. Quem não sabe onde é que fica Roraima, só olhar no mapa, né? 3,8% das terras do Brasil são indígenas. Isso equivale, sabe ao quê, doutor? Deixa eu explicar. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e metade de Minas. Isso é tudo de índio. Sabe qual é o problema? Não pode cultivar nada. Porque se cultivar, os caras vão presos. Então eles botam 622 mil pessoas em 13% do país. E o resto das 200 e tantos milhões de pessoas vive, sabe aonde? Em 3,5%. Eu não sei fazer conta. Eu não sei fazer conta. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Se cabe 200 milhões de pessoas em 3,5%, querem botar 622 mil em 13,8%. E ainda está pouco. Tem que ser mais. O Brasil em terra agricultável, só com grãos e culturas de hortaliças, são 7,6% do território. E nós produzimos mais milho que os Estados Unidos. Produzimos mais soja do que a Ucrânia, do que a Rússia, do que o mundo inteiro. A gente produz muito. Mas não pode mexer no pulmão do mundo. Gente, pega a Barça, que eu estudei nela. Vocês não sabem o que é Barça, não? Vocês botam uma coleção de livros que devem todos estar amarelados, mas lá é que dizia o que ia acontecer no mundo. Nós estudamos nele e conseguimos ficar inteligentes e cultos nela. Né? Sim. Na Barça, falava que as nossas potencial de petróleo acabaríamos em 2020. Vai perdurar. Por quê? Porque nós não conseguimos chegar, nós não conhecemos nem o fundo do mar. Sim. Nós nem tiramos casquinha da Amazônia, que se perfurar lá dá tudo. Tudo tem na Amazônia. Não pode mexer. Por que os garimpeiros estão indo para a Amazônia derrubar a árvore? Por quê? É porque lá tem castanha de caju? Lá tem Coca-Cola? Não, pô, lá tem ouro. Sim. E muito. E tira fácil. E porque os caras vão com a... interessado no Brasil. Então, os caras... Aí vem a ZONG. Da onde que vem a ZONG? Da França, do Macron. Por quê? Porque ele faz divisa com a gente. Sim. A Guiana Francesa é divisa. Quem que é o presidente da Guiana Francesa? É o Macron, que é o presidente da França. Ele é território da França. Por quê? Se a gente desenvolve, a gente engole a França, a gente engole a Europa inteira de uma vez. Inteira. Potencial para tudo em ser bom a gente tem. A gente tem um povo extremamente pacífico, que não faz mal a ninguém. Tem bandidagem? Tem. Falta de governo. É desgoverno. É desgoverno que faz a bagunça. Se chegar a um ponto de não retornar, tem jeito de retornar. Tem força suficiente para fazer. Mas aí vai ter que sujar a mão de sangue. Para sujar a mão de sangue, alguém vai ter que pagar a conta. E nenhum político tem coragem de botar a mão nesse problema, que é o problema de segurança pública.
A única pessoa que fez alguma coisa por segurança pública no lugar mais violento do mundo, que não é a Ucrânia, não é a Rússia, é a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, que eu chamo de República do Rio de Janeiro, foi Braga Neto. Um general 4 estrelas de exército, Sim. que foi nomeado para ser secretário de Estado de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. Erroneamente, os doutores advogados me desculpem, erroneamente, na lei de garantia de lei de ordem, no artigo 142, ele foi colocado como secretário de Segurança Pública enquanto o mandatário deveria ter sido afastado. Deveria ter sido afastado o mandatário. Quem? O governador. Bota uma outra pessoa e assim vai se tratar da Secretaria de Segurança Pública. Como fez agora? O Temer fez errado e o Lula fez certo. O que ele foi lá? Afastou o Ibanez para poder mexer na Secretaria de Segurança Pública. Você tem que tirar o mandatário para você poder mexer. Sim. Porque se deu crise na segurança pública, nas finanças ou na saúde, essas 3 crises te dão a potencialidade de você retirar o mandatário. Suspende ele, coloca um interventor, esse interventor vai mexer na área onde está precisando. Você não pode ter um órgão federal sendo mandado por um ente estadual. Por quê? Porque não é competência dele, pô. Então, eu acho que as pessoas que querem ser políticas, guerra em glória. Mas tem que estudar. Tem que saber o que eu estou falando. Com certeza. Se não souber o que eu estou falando, não serve para ser político. Político para sair na porrada igual teve em Belfort Roxo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para ver o que é um pegar no colarinho do outro na CPI que teve aí? Um fazendo piadinha de outro? O que é isso, gente? Será que se eu votasse num Zé Ruela daquele, fazendo piadinha, eu me sentiria representado? O nego tá brincando com a política no Brasil. Tá brincando. E muita gente se sente. Tem gente que gosta de Não acredito. deputado que tá fazendo meme, gosta. Não acredito. Gosta, Não mas acredito. tem deputado que só faz meme e tem gente que acredito. gosta. Não é. Mas essa pessoa, ela não tem discernimento para votar. Não Caçem tem, o título tem. dela. Ah, mas aí que tá, Não você vai precisa ela passar votar. da maioria da população brasileira. Mas A maioria da população brasileira não sabe nem o que ela tá votando, qual que é a competência de quem que ela tá votando. Eu vou procurar os dados e depois eu vou trazer na próxima entrevista a quantidade de gente que foi votar para conselheiro tutelar, que foi no final de semana anterior ao que a gente está gravando hoje. Sim, sim. Eu quero saber. Nós fizemos uma campanha junto com o Leniel para a gente conscientizar que as pessoas fossem votar em conselheiro tutelar. Não foi obrigatório. Eu quero ver a quantidade de pessoas Direito que foram... 70%. E hoje o ministro dos Direitos Humanos está pedindo impugnação. Quem que é o ministro dos Direitos Humanos o daquele? Silvio... Como é que é o nome deles? Ninguém sabe. Hã? Não, é aquele Não. que... Eu esqueci o nome dele agora. Tá bom, não, mas deixa pra lá. Não é bom ele, nominá-lo, então, não. ele tá pedindo A impugnação? a impugnação. Silvio Almeida Silvio Almeida. vai acionar a AGU e MP para anular eleições indiretas de conselhos tutelares. 70% da direita foi eleita ontem. Nos conselhos tutelares. Então, aí fala que a direita... E a democracia? Então, mas é o tal negócio. É a judicialização da política e a politização do judiciário. Perdeu. Ganhou. É. Agora, vamos tocar do jeito que for. E esse é o caminho, É né? A gente não lamentável o senhor ministro de Estado, ministro... Meu Deus do céu. Agora quer impugnar? Tá bom. Agora vamos ver o que o... por quê? Tá errada a urna, né? não. Pô, não teve um papelzinho, né? Como é que vai conferir? Vamos confiar Acho nas que foi urnas. a primeira eletrônica. Acho que foi a primeira. Primeiro eletrônico. Então é lindo, maravilhoso. Mas o presidente do TSE, que é o imperador, que também é ministro supremo, ele irá declinar a competência para ele. Que Fernanda fase. Lobac, né? Eu quero te agradecer, mas quero reforçar a minha ideia, entendeu? É uma ideia de um professor, de um cara que gosta de ler, que gosta de estudar, que já dei aula dentro da Universidade Federal, dentro da Universidade da Força Aérea, dentro de Escola de Comando Estado-Maior da Aeronáutica, onde a gente tem matérias extremamente interessantes, que é da própria política e estratégia, que são matérias de liderança. As pessoas e os políticos têm que saber isso. Então, a senhora, como um cargo de direção dentro de um partido, leve ao seu coordenador estadual
que eu o convido, em nome da senhora, a senhora, por favor, que esse convite chegue até ele, para que a gente discuta isso. Vamos mostrar que existe um partido que trata dos seus candidatos de forma a prepará-los a exercer um cargo público. Sim. Se querem fazer diferente, façam diferente. Fazer a mesma coisa, não adianta, né? Mas isso é 99% dos partidos. Tudo que eu aprendi de política foi procurando, sabe, pesquisando. Eu vejo que eles não estão preocupados com isso, a população não está preocupada com isso, a população não procura saber o que a pessoa fez, deixou de fazer, qual a formação do candidato. Isso é muito triste, sabe? A gente tem hoje um país dessa forma. Eu estou tentando, né, a nível municipal ali, né, dos mais de 5 mil municípios, eu estou em um município ali tentando isso. Eu estou tentando realmente que as pessoas tenham conhecimento para que elas possam galgar o caminho público, né, o caminho da vereança, né, de tentarem depois cadeiras legislativas, mas esse é um processo que eu estou ali, um grão no oceano. Então, mas tudo que é para melhorar e para educar, inclusive os políticos, sim. Pode contar com a gente. Chegue, deixe chegar e faça chegar o nosso convite ao presidente estadual do partido. E as portas estarão abertas para ele aqui, para a gente debater, inclusive, sobre essa situação de que ele faça. O partido tem dinheiro? Tem. Então forme um curso. E esse curso seja aberto a todas as pessoas que possíveis sejam candidatas. Mas olha, a Michelle, ela entrou tem 5 meses. Eu tenho 2. Ela já está mexendo os pauzinhos para isso. Ótimo. De forma online para todo o país. Perfeito. Então, perfeito. Realmente capacitar, né? Eu acho importantíssimo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter batido esse papo. Eu que agradeço o convite. As portas do Enio Direito estão abertas a você. Deixa uma lembrança para que você não esqueça da gente. Não vou esquecer. E na oportunidade que quiser, para a gente bater um novo papo, com novas coisas, novas novidades, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada. Temos um amigo em comum que no momento que a senhora estiver meio atarefada, eu consigo falar com ela e chega a minha voz até a senhora. Sim, tá bom? Tá bom. Agradeço. Faça suas considerações finais que quiser. Eu que agradeço, a gente precisa disso. Eu falo assim, que a imprensa está aparelhada e a direita ela vai falando assim, né? Ela vai falando na internet, ela vai fazendo vídeo, ela vai tendo abertura, né, nos podcasts para a gente realmente tentar levar a informação e tentar levar o nosso posicionamento político, que hoje em dia é tão visto como o golpista, o fascista, a ala da extrema direita, né? Então a gente precisa desse espaço e eu agradeço muito a oportunidade. Absolutamente. Nós que agradecemos esse bate-papo aí. E para vocês aí, a gente deixa as redes sociais da Fernanda Loubach para que vocês sigam o trabalho dela e conheçam um pouco da trajetória dela na política. E agradeço e deixo aberto a todos os partidos políticos que quiserem participar. É um debate franco, honesto. A gente aqui não defende bandeira nenhuma e oportunidade para todo mundo. Mas é aquela situação. Se for para fazer a mesma coisa, não adianta. Então, traga uma situação, traga uma ideia nova. Não fazer a mesma velha política, é fazer uma política nova com gente capacitada. Deu tão certo que o maior estado do Brasil tem um gestor que foi ministro. Mas por quê? Porque era técnico. Excelente. Então era um cara que conhecia absurdamente daquilo que fazia. Eu agradeço então, as redes sociais vão estar aí, as nossas redes sociais, um QR Codezinho. E de novo lembrando a campanha também da Associação Henri Borel. A gente está sempre pedindo aí que entre nas redes sociais deles, o que puder ajudar é sempre bem-vindo. A luta contra criança e adolescente, vítima de violência, me dói muito e é uma causa que a gente vai sempre levantar aqui. Eu agradeço, até a próxima.